Existe uma compreensão fundamental sobre a dor emocional, que pode transformar completamente seu relacionamento com o sofrimento, mas não é o que você esperaria ouvir. A maioria das pessoas procura maneiras de evitar se machucar. Construir muros mais altos, desenvolver uma armadura emocional mais espessa. Mas Carl Jung, o explorador mais profundo da psique humana, descobriu algo radicalmente diferente. A verdadeira liberdade do sofrimento desnecessário não vem de evitar a dor, mas de transformar fundamentalmente a forma como nos relacionamos com ela. Jung entendeu que a dor emocional tem dois componentes distintos: a dor inevitável da experiência humana e o sofrimento desnecessário que criamos por meio de nossa resistência, nossos padrões inconscientes e nossa identificação com aspectos parciais de nós mesmos. Enquanto o primeiro tipo de dor é uma parte natural de estar vivo, o segundo tipo pode ser transformado através do trabalho consciente de individuação. O processo de individuação que Jung descreveu não é uma técnica superficial de autoajuda, mas uma jornada profunda para a integridade psicológica que pode levar décadas de trabalho consciente. No entanto, os princípios fundamentais podem começar a ser aplicados imediatamente. E mesmo pequenos passos nessa direção podem trazer mudanças significativas na forma como experimentamos a dor emocional. O primeiro entendimento fundamental que Jung oferece é a distinção entre dor e sofrimento. O luto é a resposta natural à perda, rejeição, traição, decepção. É uma informação emocional que nos diz que algo importante para nós foi afetado. Esse tipo de dor é inevitável em qualquer vida humana plena, e tentar evitá-la completamente levaria a uma existência empobrecida e desconectada. O sofrimento, por outro lado, é o que adicionamos à dor por meio de nossas histórias, resistências e padrões neuróticos. É a narrativa que construímos em torno da dor. Isso não deveria estar acontecendo. Eu sou uma vítima. Eu nunca vou me recuperar. A mesma coisa sempre acontece comigo. É como nos identificamos com a dor, tornando-a não apenas algo que estamos experimentando, mas algo que o somos. Jung observou que quando uma pessoa desenvolve o que ele chamou de função de contenção, ela pode sentir dor sem adicionar camadas desnecessárias de sofrimento. Essa função é desenvolvida através da prática consciente de estar presente com experiências difíceis sem fugir para distrações, sem entrar em colapso na identificação total e sem endurecer o coração na defensiva. Mas antes de explorarmos como desenvolver essa capacidade, precisamos entender por que somos tão vulneráveis ao sofrimento desnecessário. Jung descobriu que a maior parte de nossa intensa dor emocional não surge realmente de eventos presentes, mas de feridas não resolvidas do passado que são ativadas pelas circunstâncias atuais. Todos nós carregamos o que Jung chamou de complexos nós de energia psíquica organizados em torno de experiências emocionais não integradas, tipicamente desde a infância. Esses complexos permanecem ativos em nosso inconsciente, influenciando nossas reações, atraindo certos tipos de experiências e distorcendo nossa percepção dos eventos atuais. Por exemplo, se uma pessoa desenvolveu um complexo de abandono devido a experiências precoces de negligência emocional, qualquer sinal de estranhamento em um relacionamento adulto pode ativar esse complexo, causando uma reação emocional desproporcional que tem mais a ver com o passado não curado do que com a situação presente real. Jung entendeu que enquanto esses complexos permanecerem inconscientes, eles continuarão a controlar nossas reações emocionais. Mas quando os trazemos à consciência, menos quando reconhecemos sua existência, entendemos sua origem e desenvolvemos um relacionamento consciente com eles, perdemos seu poder de nos dominar. Esse processo de tornar o inconsciente consciente está no cerne do trabalho junguiano, e também é a chave para o desenvolvimento de uma verdadeira resiliência emocional. Não se trata de eliminar nossos complexos, e Jung acreditava que isso era impossível e provavelmente indesejável, mas de desenvolver um relacionamento consciente com eles que nos permite escolher como responder em vez de reagir automaticamente. A integração da sombra é um aspecto crucial desse trabalho. A sombra, em termos junguianos, inclui todos os aspectos de nós mesmos que aprendemos a rejeitar, reprimir ou negar. Isso pode incluir emoções como raiva ou tristeza, impulsos como agressão ou sexualidade, ou qualidades como carência ou vulnerabilidade. Quando esses aspectos permanecem nas sombras, tendemos a projetá-los nos outros ou a ser dominados por eles de maneiras inconscientes. Alguém que reprimiu sua capacidade natural de raiva, por exemplo, pode ser constantemente vitimado por pessoas agressivas, ou pode explodir periodicamente com raiva desproporcional. Jung descobriu que, quando começamos a reconhecer, aceitar e integrar conscientemente esses aspectos sombrios, desenvolvemos o que ele chamou de personalidade total. Não estamos mais gastando energia psíquica mantendo partes de nós mesmos fora da consciência, e não estamos mais sendo controlados por forças internas que não reconhecemos. Essa integração não significa expressar destrutivamente impulsos reprimidos, mas desenvolver um relacionamento consciente
com toda a gama de experiências humanas dentro de nós. Uma pessoa que integrou sua sombra pode sentir raiva sem ser dominada por ela, pode sentir tristeza sem desmoronar nela, pode reconhecer a necessidade sem se tornar dependente. Jung também enfatizou a importância do que chamou de função relacional consciente. Muitas pessoas abordam os relacionamentos a partir de padrões inconscientes desenvolvidos na infância, recriando a dinâmica familiar sem perceber. Quando começamos a nos relacionar conscientemente vendo os outros como eles realmente são, e não como projeções de nossas necessidades ou medos, menos nossos relacionamentos se tornam fontes de crescimento e não fontes de sofrimento. Isso requer o desenvolvimento do que Jung chamou de diferenciação. Em vez de nos fundirmos emocionalmente com os outros, ou mantê-los a uma distância defensiva, aprendemos a permanecer conectados ao nosso próprio centro, permanecendo genuinamente abertos à experiência do outro. Podemos ter empatia sem nos perder, podemos amar sem possuir, podemos ficar sozinhos sem nos isolar. Jung também reconheceu a importância de desenvolver o que chamou de função religiosa, não necessariamente religião organizada, mas uma conexão com algo maior do que o ego individual. Isso pode se manifestar como conexão com a natureza, com princípios éticos, com a criatividade ou com as dimensões espirituais da experiência. Essa conexão com algo transpessoal fornece um contexto mais amplo para nossas experiências de luto, ajudando-nos a ver os desafios individuais como parte de um processo maior de crescimento e desenvolvimento. Quando estamos conectados a esse contexto mais amplo, a dor pessoal, embora ainda totalmente sentida, não nos sobrecarrega da mesma maneira. Jung observou que as pessoas que desenvolveram essa função religiosa tendiam a ser mais resilientes diante da adversidade, não porque fossem menos sensíveis à dor, mas porque podiam contextualizar suas experiências dentro de uma estrutura mais ampla de significado. Eles podiam ver o crescimento que emergiu da dificuldade, a sabedoria que se desenvolveu através do sofrimento, a compaixão que nasceu da experiência compartilhada da vulnerabilidade humana. Outro aspecto crucial da abordagem junguiana à resiliência emocional é o desenvolvimento do que ele chamou de paciência ativa. Isso não é passividade ou resignação, mas a capacidade de permanecer totalmente presente com experiências difíceis, sem se apressar em resoluções prematuras ou fugas. Jung entendeu que muitas de nossas reações emocionais mais destrutivas surgem de nossa intolerância à incerteza e ao desconforto. Queremos que a dor desapareça imediatamente. Queremos respostas claras para questões complexas. Queremos que relacionamentos difíceis sejam resolvidos rapidamente. Mas Jung observou que os processos mais profundos de crescimento psicológico levam tempo e que a tentativa de acelerar esses processos muitas vezes interfere em seu desenvolvimento natural. A paciência ativa envolve confiar nos processos naturais de cura e integração, mantendo-se conscientemente comprometido com o nosso crescimento. É a capacidade de tolerar a ambiguidade, de sustentar a tensão entre opostos aparentes, de permitir que as soluções surjam organicamente, em vez de forçá-las prematuramente. Jung também enfatizou a importância de desenvolver o que chamou de função discriminativa. Esta é a capacidade de distinguir entre diferentes tipos de experiências emocionais e responder adequadamente a cada uma. Nem todas as emoções exigem a mesma resposta. A tristeza apropriada para uma perda real precisa ser sentida e honrada. A ansiedade neurótica sobre eventos imaginários precisa ser reconhecida, mas não nutrida. A raiva justificada por uma injustiça pode exigir ação construtiva. Essa função discriminativa é desenvolvida através da prática consciente de observar nossas reações emocionais sem julgá-las imediatamente como certas ou erradas, mas nos perguntando quais informações elas estão fornecendo e qual resposta seria mais sábia e construtiva. Jung também reconheceu que o desenvolvimento da verdadeira resiliência emocional muitas vezes requer o que ele chamou de encontro com o inconsciente. Isso pode se manifestar por meio de colapsos, sonhos intensos, períodos de depressão ou ansiedade, ou qualquer experiência que nos obrigue a confrontar aspectos de nós mesmos que estávamos evitando. Esses encontros podem inicialmente ser desestabilizadores, mas Jung os viu como oportunidades cruciais de crescimento. Quando navegamos conscientemente por esses períodos difíceis, com o apoio adequado quando necessário, emergimos com maior integridade, sabedoria e capacidade de lidar com desafios futuros. Jung também enfatizou a importância de desenvolver o que chamou de autoridade interior. Muitas pessoas permanecem vulneráveis à dor emocional porque estão constantemente buscando validação, direção e aprovação de fontes externas. Quando nossa autoestima depende da opinião dos outros, estamos constantemente à mercê de forças que não podemos controlar. Desenvolver autoridade interior envolve cultivar uma forte conexão com nossos próprios valores, intuição e sabedoria. Não significa tornar-se rígido ou defensivo,
mas desenvolver um centro interno estável a partir do qual podemos nos relacionar com o mundo sem perder o equilíbrio. Essa autoridade interior é desenvolvida através da prática de tomar decisões com base em nossos valores mais profundos, em vez do medo ou da necessidade de aprovação. Toda vez que escolhemos integridade em vez de conveniência, autenticidade em vez de conformidade, crescimento em vez de segurança, fortalecemos essa autoridade interna. Jung também reconheceu a importância do trabalho com sonhos como uma ferramenta para desenvolver a resiliência emocional. Os sonhos fornecem acesso direto ao inconsciente, oferecendo insights sobre padrões internos, recursos ocultos e direções de crescimento que podem não ser aparentes para a mente consciente. Quando aprendemos a trabalhar conscientemente com nossos sonhos, registrando-os, refletindo sobre seus símbolos, dialogando com as figuras oníricas, desenvolvemos um relacionamento mais rico com nossa sabedoria interior. Isso pode fornecer recursos importantes durante períodos de dificuldade emocional, oferecendo insights e soluções que transcendem o pensamento racional limitado. Jung também enfatizou a importância do que chamou de imaginação ativa, como ferramenta de integração psicológica. Essa técnica envolve dialogar conscientemente com diferentes aspectos da psique, permitindo que vozes internas se expressem e sejam ouvidas. Por exemplo, se estamos lutando contra sentimentos de raiva, podemos usar a imaginação ativa para dialogar com essa raiva, perguntando o que ela precisa, o que está tentando proteger, que sabedoria pode oferecer. Esse processo nos ajuda a desenvolver um relacionamento mais consciente e construtivo com aspectos de nós mesmos que podem ser problemáticos se permanecerem inconscientes. Jung também reconheceu que o desenvolvimento de uma verdadeira resiliência emocional muitas vezes requer confrontar o que ele chamou de a morte do ego. O ego, em termos junguianos, é nossa identidade consciente, a maneira como nos vemos. Embora o ego seja necessário para funcionar no mundo, Jung observou que ele pode se tornar rígido e limitante quando é muito identificado com papéis, realizações ou imagens particulares. A morte do ego não é literal, mas psicológica. É o processo de deixar de lado as identificações limitantes que não nos servem mais, permitindo que uma identidade mais autêntica e flexível surja. Isso pode inicialmente ser desestabilizador, mas é necessário para o crescimento contínuo. Jung também enfatizou a importância de desenvolver o que chamou de função transcendente, a capacidade de manter a atenção entre opostos, aparentemente irreconciliáveis, até que surja uma terceira via que inclua os dois elementos. Essa habilidade é crucial para a resiliência emocional porque nos permite navegar pela complexidade da experiência humana sem a necessidade de simplificar prematuramente ou assumir posições extremas. Por exemplo, podemos aprender a manter simultaneamente o amor por alguém e a decepção em seu comportamento, sem precisar resolver essa tensão, escolhendo um em detrimento do outro. Essa capacidade de conter o paradoxo nos permite responder a situações complexas com maior sabedoria e flexibilidade. Jung também reconheceu que o desenvolvimento da resiliência emocional autêntica requer o que ele chamou de participação na vida. Não podemos desenvolver a verdadeira força emocional evitando experiências desafiadoras. Devemos estar dispostos a amar plenamente com o risco de perda, a criar com o risco de fracasso, a nos relacionar autenticamente com o risco de rejeição. Essa participação plena não é imprudência, mas coragem consciente. É a vontade de viver plenamente enquanto desenvolve a capacidade interior de lidar com quaisquer consequências que possam surgir. Jung também enfatizou que o trabalho de construção de resiliência emocional não é algo que fazemos uma vez e concluímos. É um processo contínuo que evolui ao longo da vida. Cada estágio de desenvolvimento apresenta novos desafios e oportunidades de crescimento. A resiliência que desenvolvemos na juventude pode precisar ser refinada na meia-idade. Os recursos que nos servem durante períodos de estabilidade podem precisar ser expandidos em tempos de crise. O crescimento consciente é um processo dinâmico que requer adaptabilidade e abertura contínua. E Jung também reconheceu que, embora o trabalho interno seja crucial, também precisamos de relacionamentos saudáveis e de uma comunidade de apoio. Os seres humanos são inerentemente sociais, e nossa saúde psicológica depende em parte de nossas conexões com os outros. Jung distinguiu entre relacionamentos saudáveis que apoiam o crescimento individual e relacionamentos codependentes que interferem no desenvolvimento. Relacionamentos saudáveis permitem que cada pessoa mantenha sua individualidade enquanto compartilha intimidade genuína. Os relacionamentos codependentes exigem que as pessoas sacrifiquem aspectos de sua autenticidade para manter a conexão. Jung também observou que o desenvolvimento da verdadeira resiliência emocional muitas vezes resulta no que ele chamou de capacidade de solidão criativa. Isso não é isolamento ou evitação social, mas a capacidade de estar totalmente presente consigo mesmo sem a necessidade de distração ou estímulo constante. Essa habilidade é importante porque muitos de nossos padrões emocionais destrutivos surgem de nosso desconforto com nós mesmos.
Quando podemos genuinamente desfrutar de nossa própria companhia. Quando podemos tolerar o silêncio e a quietude, desenvolvemos recursos internos que nos servem durante todos os aspectos da vida. Jung também enfatizou que o desenvolvimento da resiliência emocional deve incluir o cultivo do que ele chamou de reverência pela vida. Isso inclui apreciação pela beleza, gratidão por experiências positivas e reconhecimento do mistério e da complexidade da existência. Essa reverência não é sentimentalismo superficial, mas uma atitude profunda que reconhece tanto a preciosidade quanto a fragilidade da vida. Quando cultivamos essa atitude, mesmo as experiências difíceis podem ser vistas como parte da rica tapeçaria da experiência humana, e não simplesmente como problemas que precisam ser resolvidos. Jung também reconheceu que o caminho para a verdadeira resiliência emocional geralmente inclui períodos do que ele chamou de inflação e deflação do ego. A inflação ocorre quando nos identificamos demais com aspectos positivos de nós mesmos ou com conquistas externas. A deflação ocorre quando essa identificação entra em colapso e nos sentimos inadequados ou sem valor. Ambos os estados são uma parte natural do processo de desenvolvimento. Mas Jung observou que a maturidade emocional envolve aprender a navegar por esses extremos, sem ser dominado por nenhum deles. Desenvolvemos a capacidade de apreciar nossas realizações sem inchar e reconhecer nossas limitações sem quebrar. Em termos práticos, Jung recomendou várias práticas para apoiar o desenvolvimento de uma autêntica resiliência emocional. Trabalhar com sonhos, como mencionamos, foi fundamental. Também enfatizou a importância da autorreflexão regular, especialmente examinando nossos padrões e reações emocionais. Jung também recomendou o cultivo de interesses criativos como uma forma de se conectar com aspectos mais profundos da psique. A expressão criativa, menos seja por meio da arte, da escrita, da música ou de qualquer outra forma, menos pode servir como uma ponte entre o consciente e o inconsciente, facilitando a integração e o crescimento. A prática da atenção plena também era importante para Jung. Embora ele não usasse esse termo moderno, ele enfatizou a importância de estar presente com nossas experiências sem julgá-las imediatamente ou tentar mudá-las. Essa presença consciente nos permite responder a partir da sabedoria e não de padrões condicionados. Jung também enfatizou a importância de desenvolver o que podemos chamar de curiosidade compassiva em relação a nós mesmos. Em vez de julgar duramente nossas reações emocionais ou padrões destrutivos, podemos abordá-los com a atitude de um cientista curioso, imaginando que função eles podem ter servido, que necessidades eles podem estar expressando, que sabedoria eles podem conter. É importante entender que a abordagem junguiana da resiliência emocional não promete uma vida sem dor. Jung deixou muito claro que o sofrimento é uma parte inerente da condição humana e que tentar evitá-lo completamente nos empobreceria como seres humanos. Em vez disso, Jung ofereceu a possibilidade de um relacionamento transformado com nossas experiências difíceis. Quando fazemos o trabalho de integração que ele descreveu, a dor ainda pode ser dor, mas não nos define ou controla mais. Podemos experimentar a perda sem perder nosso centro. Podemos enfrentar a rejeição sem nos rejeitar. Podemos navegar na incerteza sem entrar em colapso na ansiedade. Essa transformação não é automática nem rápida. Requer anos de trabalho consciente, um compromisso com a honestidade pessoal e uma disposição para enfrentar aspectos de nós mesmos que podem ser desconfortáveis. Mas Jung acreditava que esse trabalho era a tarefa mais importante da vida humana, porque nos permite realizar todo o nosso potencial como seres conscientes, compassivos e criativos. Finalmente, é importante reconhecer que o caminho junguiano para a resiliência emocional não é uma jornada solitária, embora exija trabalho interior individual. Jung enfatizou que precisamos de guias sábios, comunidades de apoio e relacionamentos que nutrem nosso crescimento. Ao mesmo tempo, o objetivo final é desenvolver a capacidade de ser nosso próprio guia interior, acessar nossa própria sabedoria, confiar em nossa própria capacidade de enfrentar os desafios da vida. Essa autonomia madura não é isolamento, mas a capacidade de se relacionar autenticamente com os outros a partir de um lugar de integridade pessoal. O caminho descrito por Jung é desafiador e profundamente gratificante. Requer coragem para enfrentar nossas sombras, paciência para permitir que processos profundos se desdobrem em seu próprio tempo, e fé em nossa capacidade inata de crescimento e cura. Mas para aqueles que estão dispostos a embarcar nessa jornada, Jung prometeu algo extraordinário: a possibilidade de viver a partir de um lugar de autêntica totalidade, de responder à vida a partir da sabedoria em vez de reagir a partir de padrões inconscientes, de encontrar significado e propósito mesmo em meio à dificuldade. Isso não é imunidade à dor, mas algo ainda mais valioso: a capacidade de transformar qualquer experiência, por mais desafiadora que seja, em uma oportunidade de crescimento, compreensão e a expressão mais completa de nosso potencial humano único.